com o tema diversidade e gênero nas lutas... Nas lutas contra desafios, sabe que tem um desafio. Mas tu viu se eu fiquei bonito, Manuel? Tira a foto. Raimundo. Eu não respondo. E agora todo mundo vai saber porque ele tá gravando. Olá, seja bem-vindo. Está chegando para você mais uma edição do No Ar, o seu podcast prazerzaço. Eu sou Emanuel Santos e aqui juntamente comigo eu tenho a companhia dos meus parceiros de todo o podcast. Aqui do meu lado, Caetano. Olá, Caetano. Olá, boa noite a todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Isso. Qualquer horário que você esteja assistindo o nosso programa, então tá válido, né? E o meu querido Carlos César, professor, companheiro também de luta aí na educação. Fala, Emanuel, Caetano, Karina, é um prazer estar mais uma vez aqui para debatermos assuntos importantes para a nossa sociedade. E o Carlos já antecipou a nossa convidada do dia. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Karina Dantas, ela que é assistente de gerência da Casa de Antônio Conselheiro. E desde já, Karina, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso podcast para a gente debater a seguinte temática hoje: diversidade e gênero, desafios na luta contra o preconceito. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse tema, eu sempre gosto de perguntar aos convidados, como primeira pergunta, quem são os nossos convidados. Então, eu vou me dirigir perguntando quem é Karina Dantas. Se apresente para o nosso público, fique à vontade. Primeiro, vou agradecer o convite de estar aqui participando com vocês. Sou Karina Dantas Alves de Souza. Eu sou graduada em Administração Pública, sou produtora cultural. E atualmente, como você já apresentou, estou como assistente de gerência da Casa de Antônio Conselheiro. Perfeito, Karina. Que bom estar recebendo você aqui no nosso 4º episódio, podcast que já está rodando aí nas principais plataformas. E eu já vou, iniciar logo perguntando por que atualmente, dentro da sociedade que a gente vive, ainda é difícil falar sobre a temática diversidade e gênero. Por que ainda existe um tabu da nossa sociedade? Porque as pessoas, elas realmente decidem a ser assim, Mas porque em pleno 2023, não é para ninguém estar mais falando tanto nessa questão de preconceito, mas as pessoas algumas ainda têm muito medo, de dizer quem são. Para você ter uma ideia, nós somos o país que mais matamos travestis e transexuais, O Brasil é o país que mais mata e o estado do Ceará não está diferente nessa estatística, infelizmente, Dizem que um travesti, um transexual, o seu período de vivência é até os 33 anos, Graças a Deus que eu passei dessa idade. Vai lá, vocês vão começar aí a perguntar também. Eu acho muito interessante a primeira pergunta do Emanuel. Claro que a gente vai discorrer aqui durante essa uma hora de vários temas e vamos puxar muitas coisas. Mas agora, dentro do que a Emanuel perguntou, a gente falando mais no hoje. Tem uma obra clássica do Freud chamada Psicologia das Massas. Essa teoria freudiana basicamente quer dizer o seguinte: quando alguém se torna membro de um grupo, de uma massa, ela perde é como se ela perdesse sua identidade e passasse a seguir o líder máximo dessa massa. Por que a pergunta? Deixa eu contextualizada. Voltando novamente mais para o hoje. Nós tivemos, nos 4 anos passados, no governo que nos deixou bem recentemente, um líder, e aqui eu não vou evocar a questão de esquerda e direita, nada disso, tá? Um líder que fez com que muitas, eu acho que milhões de pessoas libertassem dentro de si algo que eles já traziam,
que é exatamente a questão do preconceito. Elas se permitiram aflorar esse preconceito nesse período, para mim, trágico, que aconteceu, bem recente em relação ao país. Essa coisa você também sentiu, você sentiu isso, que as pessoas de bem, né, por terem um líder que fazia ou que permitia que elas se expressassem dessa forma, a atingiram mais, se sentiram mais livres para exacerbar essa coisa nojenta, na minha concepção, que é essa questão do preconceito, da não aceitação de você como mulher, que é mulher. Sim, assim, eu dizer que eu sofro isso aqui na cidade de Quixeramobim, não, né? Assim, eu sofri lá atrás, no início de tudo, mas hoje não. Desde quando eu decidi assumir a minha homossexualidade, que eu me identifiquei como a pessoa que eu sou, que eu tive um nome, que aí as pessoas passaram a me respeitar como eu sou, eu não passei por tudo e por tanto isso, mas tem outras meninas, sim, que passam. Aqui mesmo em Quixeramobim, passam nos seus locais de emprego, na escola. Mas assim, eu mesma, não. Hoje não. Antes, sim, mas hoje não. E como foi essa questão de se identificar com o seu gênero? Conta aqui pra gente, quando que Carina Dantas... Quando eu me descobri, se assim, descobriu. A gente se descobre na infância, né? Na transição, que hoje, né, chamam de transição. Na minha época, a gente não tinha nem nome para, né, para essa situação. Mas é aquela coisa que você se vê um menino, mas as suas vontades não são de menino. Eu não tinha vontade de brincar com menino, até hoje eu não sei o que é chutar uma bola, né? E tem mulher que joga bola, mas eu até hoje eu não sei o que é chutar uma bola. Nunca brinquei de bila, nunca brinquei de carrinho, peão, não, eu só queria boneca e essas coisas, assim. Tudo mais para o lado feminino. E eu me descobri isso criança, né? Assim, agora você imagina que dá assim um nó assim, na sua cabeça, que você não sabe o que é. Hoje, né, as coisas já estão assim mais às claras, né? Que bom que ninguém sofre muita coisa hoje. Mesmo com tudo isso, ainda tem alguém que sofre. Tem pessoas que chegam a suicídio, né, por conta dessas situações. Exatamente. Porque assim, as pessoas se sentem tão oprimidas, né, assim, e vão tão no psicológico delas que elas chegam a esse ponto de tirar a própria vida, né? Você disse que há tempos atrás já sofreu preconceito. Algum te marcou? Não, assim, porque eu sou uma pessoa muito próxima de Deus, né? Sim. Eu sempre pedi forças, eu sempre me recorria a Deus. Então, assim, aquelas pessoas que passaram, que fizeram, que falaram alguma coisa, para mim hoje não importa. Porque agora, assim, um que marcou foi que um senhor que uma vez ele teve o prazer de me chamar de viado sem vergonha, essa mesma pessoa já me chamou de Dona Carina. Então, assim, para mim não, mas é uma vitória e, assim, eu superei isso, né? Porque quando eu decidi assumir a minha homossexualidade aqui em Quixeramobim, então, assim, lá nos anos 80, então você já imagina como seria. Eu me botei na minha cabeça que, assim, eu seria um desfile, eu estaria numa passarela, eu ia ser aplaudida, eu ia ser vaiada, enfim. Karina, deixa eu só fazer aqui uma interrupção. Você vem da zona rural. Sim. E aí, a gente sabe que na cidade já tem um esclarecimento, a gente está falando dos anos 80. Como que é ser homossexual nos anos 80, na zona rural, onde a gente acredita que, na época, o preconceito era bem mais forte do que mesmo na cidade? Pronto, como eu falei antes, né? Era a fase da minha descoberta. Eu morei lá na zona rural até os 12 anos, né? Por conta que eu tinha que dar continuidade aos estudos. Mas
como na zona rural é tudo um meio, se torna todo mundo quase que família, né? Então, assim, eu não passei por muita coisa, assim, tanta dificuldade, da infância, não tive essa dificuldade toda, não. Mas, assim, tinha os burburinhos, eu era que não entendia, né? Eu era que não percebia, mas tinha. E aí, a gente sabe que sempre todas as pessoas se espelham em algo, ou em alguém. Você, como mulher trans, você se espelhou em quem? Foi aquela pessoa que você disse, não, eu quero me espelhar, seguir, ser algo parecido com essa pessoa? Na verdade, eu não tive, assim, uma referência. Porque na cidade... Mas só um corte, tá? Não necessariamente você tem que ter esse referencial. Você pode ter a tua autoaceitação sem necessariamente usar um... E é interessantíssimo essa coisa que você coloca, porque já no início de conversa é fácil se notar que você teve essa sua autoaceitação. O referencial, ele pode existir, claro que ele pode existir. Caetano, só tentar colocar aqui a minha fala, certo? Sim. Eu acredito assim, que tem, só que assim como ela, nos anos 80, outras pessoas também se assumiram e não conseguiram galgar o mesmo sucesso que a Karina galgou. Ela vai saber do que eu estou falando. Lógico. Com certeza teve outras pessoas que você conheceu, conviveu e que por um motivo ou outro acabou se perdendo ali pelo caminho, não conseguiu ter o respeito e o respaldo que a Karina tem hoje. Então, assim, para que ela chegasse nessa situação hoje, ela teve um espelho. Ou como mulher, ou como uma amiga, ou como mãe, ou como profissional. Porque ninguém chega... Eu vou novamente... Pronto, a gente não vai eu entrar... respeito o seu posicionamento, mas não... eu acredito que o carro-chefe... Eu, pelo menos, sou embasado assim. Eu sei que eu tenho mais, por exemplo, o meu espelho de cidadão é o meu pai. Certo? Que é natural. Então, a gente acredita que eu sou um cidadão que sou porque eu me espelhei em fazer o que ele me propôs ou me orientou. Então, assim, esse é o meu posicionamento. Mas, claro que eu respeito também quem pensa diferente, né? Não é a questão de pensar. Tem uma coisa chamada autoaceitação, que você fala muito bem e me alegra muito ouvir isso de você. Nós somos contemporâneos, nós fizemos técnico contabilidade juntos, né? E você já se assumia sem um referencial, não precisava, você já tinha essa coisa de se autoaceitar. Naquela época ainda não tinha, ainda não era a Karina, exatamente. Né? Ainda que hoje a gente chama de transição. Pois eu vou reformular a pergunta, tá? Quem foi a pessoa que te deu o apoio? Já que não teve um referencial, a gente entende que teve aquela pessoa que te deu a mão ali, quando a sociedade começou a bater e tal. Às vezes até a própria família fica contra, mas tem uma pessoa que diz, não, calma, fica aqui que eu vou te ajudar, vou te orientar, vou te dar um suporte. Então... Não, eu tive um espaço para morar. Pronto. O restante eu fui... que esse espaço não deixa de ser um apoio, não é isso? Sim. E era um outro gay também, era o Zezinho na época. Quando eu surgi, né, quando eu assumi a minha homossexualidade, porque eu sou a primeira travesti aqui de Quixeramobim, né? Então, assim, Quixeramobim só tinha conhecido, acho que eram uns cinco gays que eu posso nominar aqui, que era o Zezinho, Augusto, Antônio Roberto, Chico Fernandes, era Zezinho e o de Assis Bandeira. Exato. Só eram esses 5, assim, que eram rapazes, né, vestindo como rapazes e tinha a vida como se fossem os rapazes. E surgiu e chegou eu, né, e eu já cheguei, assim, foi uma explosão mesmo, né, porque eu já vim... Impactou, né? Assumindo já uma parte feminina que não existia aqui, né, eu fui a primeira mesmo, que eu lembro demais que uma vez eu vinha descendo esse alto e o Zé Maria Pimenta me chamou lá no mercantil dele e disse assim, você é muito macho para ter coragem de se assumir aqui nessa cidade. Ele disse desse jeito, com essas palavras. E eu brinco muito porque o Zezinho eu chamo sempre de José Maurício, que é o nome. Assim como eu chamava você de Raimundo Nonato. Você lembra disso? E a gente nunca brigou por causa disso também. E ele chama o Zezinho de madrinha. Desde quando eu fui morar com ele, eu chamava de madrinha.
Vamos aqui agora falar sobre políticas públicas, né? Quais são as políticas públicas que você pode nos citar, nos trazer, que incentivam a comunidade, que ajudam a comunidade LGBTQIA+. É isso hoje? São muitas letras, viu? São Acho que já tem mais do que IA. Acho que eles botam QIA mais, que é para poder, né? Caber mais uma. É letra demais. Mas, enfim, né? A gente tem que, né, respeitar as letras também. Sim. Eu já me identifico, porque por mim não tinha saído nem do LGBT, nem do GLS, né? Sim. Já mudaram, mas... E assim, as políticas públicas, eu vou falar em relação ao nosso município, né? Assim, nós ainda não temos nenhuma política pública mesmo voltada para a nossa população, né? Tanto que a gente está fazendo agora, a primeira semana da diversidade, a gente iniciou no dia 1º, né, com uma caminhada em alusão ao Dia Nacional da Luta contra a AIDS, que o mês de dezembro é todo trabalhado que é o dezembro vermelho, né, por conta, né, da AIDS. E a gente está dando continuidade. No dia 4, a gente teve uma palestra sobre direitos e deveres da população LGBT, lá no Liceu. Foi uma palestra muito bacana, né? E ontem eu fui para a Escola Assis Bezerra, onde eu palestrei para uns 300 jovens alunos ali, naquele pátio, que fui aluno daquela escola. E hoje tem um documentário que é sobre transversais, que tem um homem trans, que é daqui de Xaramubim, que faz parte que está nesse documentário, que é o Caio José, né, que é enfermeiro eu acho que ele é enfermeiro do SAMU, se eu não estiver enganada, acho que é do SAMU. E amanhã a gente continua vai ter uma roda de conversa na Casa do Conselheiro, e sexta-feira também a gente vai estar finalizando, né, encerrando a Semana da Diversidade, mas vai ter a aclamação da Miss, e vai ter uma roda de conversa onde vem o pessoal do Estado, exatamente para a gente discutir políticas públicas para a nossa população, porque assim, aqui ainda não temos. Foi criado um cargo, né, dentro da Secretaria da Assistência, mas esse cargo agora foi Karina, extinto. E aí, sobre esse cargo, né? Recentemente eu estava assistindo na Câmara que um rapaz lá acho que é da Belmonte, né? Que é a associação que vocês... Belo Monte, né? Instituto Belo Monte. O Instituto Belo Monte, eu acho que é o Caio, né? Caio, que se pronunciou lá. E aí um vereador indagou ele por que essa Semana da Diversidade não estava sendo comemorada na semana que foi atribuída em lei municipal, que eu acho que foi no 28 de outubro, não é isso? E aí, o porquê que essa lei não funciona? Eu posso ser sincera? Sim. Assim, primeiro, assim, porque quando isso tudo começou, não foi mesmo voltado para a questão LGBT, né? Em 2016, foi na mesma época que foi criada essa lei, foi criada uma associação LGBT. Acho que vocês já ouviram falar nessa associação aqui em Xaramubim. Ainda não. Então, assim, eu não sei para que nem por que foi criado, né? Assim, uma associação que eles nem me convidaram a participar. Aí como é que fazem uma associação para gays e lésbicas e eu estou fora? É meio assim, é contraditório para a situação. A data, né? Eu não sei se é 28 ou é 24 de outubro, mas é a data do aniversário do criador da lei, né? Ele criou a lei no dia do aniversário dele. E o outubro é o outubro rosa. Nós estamos trabalhando o dezembro vermelho. Então, por isso que não foi na data que ele criou a lei. Deixa eu voltar um pouquinho, Karina. A gente fala de AIDS, é um tema muito interessante também para que nós discutamos. Ícones como Fred Mercury. Se nós voltarmos para o Brasil, nós temos Cazuza, nós temos Renato Russo, que eu sou apaixonadamente apaixonado, louco, ouço tudo que eles criaram. A AIDS, quando surgiu, ela foi muito associada a uma praga gay. A uma praga gay. Eu surgi, assim, na época da AIDS, né? Quando eu me assumi, com pouco tempo, a AIDS desapareceu. Exatamente. E era terrível. Era terrível. Eu me lembro demais, porque eu conversava muito com o Antônio Roberto naquela época,
eu também já me despertava para ter essa mente mais aberta e de buscar o conhecimento de uma forma mais vasta. A minha pergunta é, quando ela surgiu, praticamente como você disse, a gente surgiu junto, lógico, de forma díspare, né? Totalmente uma coisa e você uma outra. Te assustou aquilo naquele momento? Muito, muito. Com certeza. Era apavorante, sim. Muito. E assim, na época, porque as pessoas achavam que... Hoje todo mundo sabe que é um grupo de risco, né? Qualquer pessoa, né, pode... Mas naquela época não, era Não mais era. assim, o foco era mais em cima da gente. Exatamente. Assim, uma manicure não queria fazer a tua unha, porque ela ia perder os clientes, assim, porque se alguém visse que tinha aquele problema de sangue, sangrar, alguma coisa do tipo. Mas enfim, são coisas que a gente vai superando, né? Que bom que hoje já está mais Não, diferente. hoje é tratável, né? Existem os coquetéis que você tem uma vida normal, né? Dentro de uma normalidade totalmente aceitável. Você tem, hoje você não tem o que você tinha naquela época, né? Hoje as pessoas não enxergam o aidético como uma praga, como uma coisa contagiosa, né? Isso, é claro, é muito interessante a gente buscar. Quando você fala em AIDS, eu associei na hora essa coisa porque ela surgiu junto e foi apavorante, né? Porque associaram muito a AIDS com uma praga gay, né? Que é uma coisa louca. Foi triste. Karina, o que te despertou para ser uma graduada de administração? Foi, na verdade, assim, a necessidade do conhecimento mesmo, né? Que a gente precisa disso, principalmente nós, né? Dessa classe, que a gente tem que estudar mesmo, tem que buscar o conhecimento. E eu, principalmente, que eu não tenho, gente, assim, nenhum dom porque a maioria das pessoas que são LGBTs, principalmente os gays, né? Ou são cabeleireiro, ou então maquiador, né? Ou então desenham, né? Tem alguma coisa a ver com arte. E eu não, assim, eu não tinha esses dons. E eu dizia assim, eu queria dizer assim, eu vou viver do quê, né? Como vai ser a minha sobrevivência? Porque também, para a prostituição, eu não tinha a menor vocação. Até tentei, mas não deu certo. Graças a Deus, assim, né? Que não deu certo. Deus, né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei a fazer cursos, e foi quando, né, veio, assim, a oportunidade mesmo de começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em local público, né? Não comecei... eu comecei na assistência, depois fui para agricultura e finalizei na cultura, que foi onde eu realmente me descobri e me identifiquei. Exato. Quem deu a primeira oportunidade de trabalho aqui na cidade? Na área pública? Sim, na área pública. Foi o Cirilo Pimenta, porque no ano de 96 eu trabalhei na campanha dele. Isso eu já tinha trabalhado em outras campanhas, né? Mas em 96 eu trabalhei na campanha dele. E aí, quando ele foi eleito, eu fui pedir ao mesmo. Eu me lembro que eu estava numa fila para dar o nome para ir para a fábrica, né? Para a fábrica de calçado, que era quando estava pegando pessoas, né? E o finado Cláudio Nogueira me chamou e disse: você vai fazer uma inscrição para a fábrica de calçado? Se vou, sim. Ele disse: não, você vai atrás do prefeito e peça a ele uma oportunidade de trabalho, porque você trabalhou a campanha toda. Aí eu fiz isso e deu certo. E no ambiente profissional, você foi bem acolhida? É bem acolhida até hoje? Sofreu algum tipo de preconceito em algum momento? Sempre tem alguém, né? Assim, que quer barreirar as coisas, mas a gente tem que se superar nessas coisas. Eu tive problemas, sim. Primeiro porque eu usava roupas femininas, né? Isso é uma coisa que era inadmissível, né? Mas, assim, se eu era uma mulher, então eu tinha que usar as roupas femininas. Aí foi ainda uma adaptação. É porque eu fui trabalhar com a doutora Guida, que ela era coordenadora do Polo, do Polo Everardo André. E na época que eu fui, né, que ela disse que ia me levar para trabalhar com ela, aí teve
teve um travo, né? Porque não queria que eu fosse, porque ele ia trabalhar com crianças e adolescentes. Mas aí ela bateu o pé, que queria eu ir com ela, e deu certo. Mas mesmo a gente trabalhando lá, uma pessoa, né, do município fez uma denúncia sobre essa situação. E aí vieram duas senhoras. Naquela época era Proares, né, que fazia esses trabalhos. E elas vieram para fazer para ver, né, realmente História, né? o que era. Por coincidência, a Guida era a coordenadora e a Guida não estava, né? Acho que ela tinha viajado, alguma coisa assim. E quem estava era eu, né, lá, assumindo a coordenação na ausência da Guida. E elas viram uma coisa totalmente diferente. Tanto assim por questão de éticas, elas não iam falar o que elas tinham vindo fazer. Mas elas viram que era tudo tão absurdo que elas resolveram dizer para mim que elas tinham recebido uma denúncia. E assim, elas só não me disseram quem, né? Mas tinha sido de gente da própria secretaria onde a gente trabalhava, porque na época era ligada à assistência. Mas assim, isso foi uma coisa que eu sempre superei essas coisas. Sempre, sempre, sempre. Você passou. Porque quando eu decidi ser eu sabia que eu tinha que enfrentar as coisas, que nada seria fácil, né? Que nada na vida de ninguém é fácil. E na vida de um travesti também não seria. Você passou por diversos setores do setor público. Sim. E qual que você teve assim um melhor sentimento de realização, de estar naquele lugar? Porque assim, eu particularmente já vi você muito envolvida com a cultura. Quando eu olho para a Carina Dantas, eu lembro a Carina Dantas da cultura, né? Pelos movimentos que foram realizados na época que você trabalhou, e o que marca muito também, fortemente, são os movimentos de quadrilha, né? Sim, Você sim. gosta muito de participar. Então, assim, mas é o meu ponto de vista, né? Querendo ouvir de você, quais desses setores públicos você mais se identificou em trabalhar? Pronto, foi realmente com a cultura mesmo. Porque quando eu comecei a trabalhar na cultura, não tinha nem a secretaria, era um departamento. E quem coordenava esse departamento era o Joaquim Pontes Brito, que coordenava. E eu trabalhei, antes de trabalhar com a Guida, eu trabalhei com ele. Aí foi depois que foi criada a secretaria, quem assumiu, acho que foi o Ricardo Porto, que assumiu a primeira vez, né? Foi o primeiro secretário de cultura, se eu não estiver enganada. E nesse período eu já estava trabalhando com a Guida. Aí foi quando veio depois a dona Terezinha Oliveira, que assumiu. Aí, na época, o Oswaldinho era o coordenador de cultura e o gestor era o Edmilson Júnior. E o Oswaldinho falou com o Edmilson que me queria na equipe deles. Aí foi daí que eu fui para a cultura e a cultura não saiu de mim até os dias de hoje. Fala aí do seu envolvimento com as quadrilhas. Com as quadrilhas As quadrilhas juninas. eu nunca fui para dançar, né? Mas para correr atrás das coisas, ficar ali na produção, é uma coisa muito boa, assim. E eu faço porque eu realmente gosto. E cultura é isso, cultura só faz quem gosta, porque a gente sofre um bocado, porque tem que correr atrás de tudo. Nunca tem, assim, né, a verba, um dinheiro destinado, a não ser os editais, né, que a gente tem que concorrer, mas mesmo assim ainda é incerto, porque é uma competição. Você faz um projeto, mas tem alguém que vai fazer um melhor do que o seu e aí você já nem é contemplado. E é assim. E aí foi quando a gente também criou o grupo Arraiado Conselheiro, né, que foi... A gente criou esse grupo em 2017, foi em 2017, que foi o primeiro ano que a gente dançou e que foi uma quadrilha que trouxe vários resultados positivos para o município que, assim, nunca antes tinham conseguido. E o tema que a gente abordou foi a Guerra de Canudos, na época, os 120 anos da Guerra de Canudos, né? E, diga-se de passagem, foi uma ideia do seu irmão Marcos Caetano. Exato. Que, assim, ele é
uma pessoa que está sempre ligada com a gente, ele está sempre ali com boas ideias. E aí ele deu essa ideia da gente fazer ele me falou desse projeto. Essa homenagem aos 120 anos da Guerra de Canudos. Tanto o nome da quadrilha também foi ideia dele, o nome do instituto também foi ele que disse para a gente fazer. Assim, a gente segue muito o que ele diz e sempre dá certo. Karina, eu milito muito. Fora também, assim, eu trabalhei em muitas produções de filmes, viu? Acho que uns 13, 14 filmes eu já trabalhei nessas produções. Essa pluralidade, ela me é muito interessante. Eu, particularmente, eu milito muito na área da saúde mental. Ainda não da forma que eu gostaria, principalmente em Xeramobim, porque eu acho que a gente deveria abrir muito mais, ou ter uma atenção muito mais. Mas deixa eu direcionar com relação a Karina Dantas. Hoje nós temos alguns referenciais quando nós falamos de travestis ou trans a nível de política. Eu sigo e gosto muito de Erika Hilton. Também. Tá? A Karina Dantas, como política, ou, deixa eu refazer, a Karina Dantas se vê como política, ou tenta buscar, ou pensa em buscar um cargo no legislativo, alguma coisa parecida, para que essa abrangência que você tem, ela possa ser maior, porque a gente sabe que não adianta você ser apolítico. A política, ela funciona na nossa vida para tudo, para tudo. Dentro de um legislativo, de uma Câmara Municipal, talvez, essa Karina Dantas não seria mais atuante para abarcar mais coisas, ou seja, você tem essa coisa, você tem essa visão, você tem essa intenção, você pensa de se tornar uma política, de fato. Eu já tentei 2 vezes, né? Assim, a primeira vez eu não levei assim tão a sério, né? Não fiz campanha, não busquei, né? Uma aventura, né? Foi assim, porque tem aquelas porcentagens que tem que ter, né? Tem tantos candidatos masculinos, mas tem que ter uma porcentagem foi mais para de mulheres, a cota, né? As 2 vezes foi mais ou menos assim. Mas a primeira vez eu ainda obtive 407 votos, que eu fiquei assim muito surpresa, porque assim, eu não fiz uma campanha. E se eu tivesse feito, com certeza eu teria sido eleita, né? Quando foi da segunda vez, eu tirei 211. Mas aí eu estava competindo com muito mais gente, tinha muito mais era mais complicado, né? Eu teria que ter aproveitado a primeira oportunidade, eu não aproveitei. Mas eu pretendo, sim, se eu tiver essa oportunidade, né? Se tiver no meu destino, com certeza, e serei assim uma ferrenha defensora da classe, com certeza. Eu acho interessante. Talvez se eu tivesse entrado lá atrás, né, essas políticas públicas que a gente ainda está à luta, talvez a gente já tivesse conseguido algumas coisas. Karina, quando você faz um espelhamento, ou seja, quando você olha para trás, mas a gente vai falar bem lá atrás, e você se vê hoje, você consegue ter uma ideia, você consegue dimensionar, você consegue mensurar onde você chegou. Claro que tem muita coisa ainda para ser feita. Assim, quando eu olho lá atrás, assim, às vezes eu me assusto, né? Assim, porque eu saí de casa apenas com a roupa do corpo. Só isso, né? E hoje, assim, para ir para um lugar, eu fico procurando que roupa eu vou usar, porque tenho para escolher, né? Assim, graças a Deus. Mas, assim, foi uma luta, né? Foi todo um trabalho, foi toda uma conquista, né? Mostrando ali para as pessoas o que eu queria ser realmente, quem eu era realmente, né? E sempre mantendo o respeito em todas as situações, que é o mais importante, né? Eu acho assim, para tudo você tem que ter respeito, você tem que ser sensato, né, nas coisas, ver assim, hoje nós temos muitas leis que nos defendem. Exatamente. Né? Mas a gente também precisa saber que a gente tem direitos, mas nós temos também deveres, né? E assim, por isso que dizem que esse assunto é sempre assim, um assunto muito delicado, porque tem pessoas que são assim, elas já vivem tão
já são tão massacradas, porque assim, elas já vivem armadas, né? Elas, às vezes é difícil até você dialogar. Qualquer assunto, qualquer situação, a pessoa acha que você está diminuindo, você está... Porque hoje qualquer coisa é racismo, né? Qualquer coisa é transfobia, é homofobia, e assim, as pessoas ficam... Não sabem nem o que dizer, assim, nem como conversar. E é interessante ouvir porque isso é... Qualquer situação já diz que é homofóbico, é transfóbico, e às vezes nem é. Recentemente, eu passei por uma situação, essa questão de banheiro, né? Eu estava num determinado local e eu fui no banheiro. E eu entrei no banheiro e tinha uma pessoa trans. Eu fiquei impactada com aquilo, assim, porque ela estava usando o banheiro feminino, mas ela estava mijando em pé. E quando eu entrei, eu disse, criatura, que mulher é essa que mija em pé? Ela chega assim, ela ficou sem uma resposta para mim, porque eu disse, você já imaginou se ao invés de mim fosse uma mulher cis que estivesse entrando aqui, como era que ela ia se comportar? O que ela ia dizer quando saísse? Aí lá fora, só estavam vocês duas. Aí lá fora a pessoa já ia dizer assim, que ela estava sendo transfóbica. Sim. Então, assim, é isso, né, que eu estou querendo falar. Que é uma situação muito delicada e que a gente precisa ser sensato nas situações. Se policiar, né? Sim. Bom, eu vou aqui voltar à cultura de novo, né? Porque nos movimentos de quadrilha, eu percebo que nós temos os dançantes, que se chamam, é isso? Os brincantes. Os brincantes, pronto, obrigado pela correção. A maioria das pessoas são da comunidade LGBT, né? É um movimento que acolhe pessoas? Sim, com certeza. Muito. E a briga é para saber quem vai ser o par masculino ou feminino. E por falar nessa questão de acolhimento, aproveitando, né? Você vê ainda alguns outros movimentos ou instituições que acolham a comunidade? Tipo, instituição religiosa, tem alguma que seja assim bem... Muito raramente, né? Essa questão religiosa também é outra situação que, assim, a igreja ela é muito... Não é a igreja, são algumas pessoas. E às vezes muitas pessoas que criticam são aquelas que nem vão à missa, nem... Às vezes não... Mas enfim, né? Mas a igreja também acolhe, né? Do seu modo, do seu jeito, mas acolhe. Não a todos, mas acolhe. É por isso que muitas, você vê muito homossexual procurar na religião, eles vão mais para a Umbanda, para o Candomblé, sabe? Porque eles se sentem bem melhor, né, nessas religiões do que mesmo na católica. E aí, ainda falando de acolhimento, você já foi acolhida em um tempo que precisou, você disse que teve um local de apoio. Sim. E Carina Dantas, já acolheu alguém? Sim. Já acolheu alguém que sofreu preconceito? Sim, com certeza. Tem alguma história aí para contar pra gente? Sim, não assim que tenha sofrido preconceito, mas que morou muito tempo na minha casa, que é a Yasmin. Eu tive duas Yasmins na minha vida, a Yasmin Farias, né, e a Yasmin Melo. Que a Yasmin Melo era de São Paulo, veio para cá e ela estava na fase de transição também e ficou um tempo morando comigo. Aí depois ela voltou lá para o sul, para a casa dos pais e assim, a gente não perdeu esse contato, né? A Yasmin Farias eu conheci de criança, né? E aí a mãe dela, depois com um tempo, a mãe dela faleceu e ela ficou morando muito tempo na minha casa. E assim, é uma pessoa que é muito grata, que ela mesmo comenta que a pessoa que ela é hoje, ela agradece muito a mim. Inclusive o nome de Yasmin fui eu que dei para ela. Uma vez a gente conversando, ela disse que queria ter um nome feminino. Eu disse, pois eu arranjo já para você. Aí pronto, vai ser Yasmin. Aí ficou isso. Mas assim, ela tinha a mãe dela. Aí depois que a mãe dela faleceu, aí ela ficou um tempo morando comigo. Ela morou muito tempo comigo. Tanto morou ela e o namorado. Em relação a a dar um nome a uma pessoa, né? Já deu vários nomes a várias pessoas?
Ou que é só um caso específico? Não, só as duas Yasmins mesmo, e Bárbara Lustosa, foi um nome que eu escolhi também, que era uma amiga minha que ia participar de um desfile, e ela já sem nome feminino. Aí eu disse, então pronto, teu nome vai ser Bárbara, porque eu gosto desse nome de Bárbara. Tudo bem. Bom, meninos, alguma outra pergunta para vocês fazerem aí para a Karina? Aproveitem aqui que ela está disponível para a gente. Como é que a Karina Dantas trabalha o emocional dela, o psicológico dela? Ela cuida, ela tem essa consciência de que corpo e mente são fundamentais e necessariamente, obrigatoriamente, tem que caminharem juntos? Sim, mas eu nunca fui a um psicólogo. Nunca. Por não ter necessidade? Eu acho que sim. Eu não sei se eu tenho. Eu vejo, assim, hoje as pessoas falam muito disso, né? Eu tenho uma consulta. No meu trabalho mesmo, as pessoas falam assim: eu tenho uma consulta com o psicólogo, eu marquei com o psicólogo, eu tenho que ir para o psicólogo. Eu falo, assim, eu ainda não encontrei, assim, essa necessidade mesmo de ir a um psicólogo, assim, eu não tenho ainda. E ao psicólogo não necessariamente é sinônimo de ter algum distúrbio, alguma coisa. Sim, ou seja, eu sei. nós psicólogos não atendemos loucos, porque tem essa concepção totalmente desvairada. As pessoas buscam terapia para conversarem, para se autoconhecerem, para se autoaceitarem, para, de uma certa forma, associarem essas loucuras que é a vida, que é a correria. Muitas e muitas e muitas vezes, o que você precisa é só de alguém para te ouvir. E é isso que nós fazemos. Dentro dessa coisa da psicologia, que me fascina, porque eu sou apaixonado, quando a gente traz alguém ou quando alguém nos busca, não necessariamente ela precisa ela precisa muitas vezes só ser ouvida, só ser escutada. Talvez seja essas pessoas que estão chegando para vocês, eu vou para um psicólogo, né? Interessante, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho com a Karina. Fui eu, lógico, quando a gente faz um convite aqui, a gente entra em consenso, né? Somos nós três e, gente, quem vai ser o convidado da próxima semana? E surgiu o teu nome, né? E quando eu não tinha o teu contato, mas o Marcos tem seu contato e você, é muito prazeroso também para mim, satisfatório, ouvir esse carinho que você tem para com meu irmão, porque é meu irmão. Somos irmãos, eu e né? Marcos. Né? E quando tem dia que a gente briga, mas a gente... E me foi muito gratificante muito importante, assim. Externar esse convite a você, trazê-la para cá, tê-la aqui conosco agora, exatamente por nos conhecermos há muitos e muito tempo. Tá? Toda essa trajetória que a Karina percorreu até hoje a tornou uma mulher melhor, mais completa? Sim, com certeza. Eu sempre costumo, nas minhas falas, quando eu finalizo, eu sempre digo que eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, porque eu lutei para ser ela. Eu vou fazer uma pergunta, que essa pergunta, geralmente eu estou ficando um pouco conhecido como o chato do podcast, mas não é o chato. Eu vou fazer uma pergunta delicada. Eu até falo que não existe pergunta delicada, né? Você falou que a primeira pessoa que te deu a oportunidade no âmbito do trabalho, a parte de administração, foi o atual prefeito, Sim, né? Foi. E você foi uma ferrenha escudeira do prefeito da gestão passada, né? Que era o Kleber. Sim. Como que você se encontra nessa situação? Você tem gratidão pelo prefeito atual e tem relação com o antigo prefeito? Como está a situação da Karina em relação a esse âmbito? Eu sei que é uma pergunta que no próximo ano vai ser mais delicada do que nesse, né? Mas é uma pergunta não pode fugir. Se quiser responder, fica à vontade. Não, assim, a minha situação com o Cirilo é porque, assim, em 2016, né, foi logo quando começou a falar, a cogitar a possibilidade do Kleber ser candidato a prefeito, né, ele já ficou fazendo, assim, os conchavos dele. E na época, o Kleber estava presidente da Câmara
e o Jean estava secretário de Cultura. Aí, numa das conversas, houve uma troca, né? Tipo, tirou o Jean, né, o Cirilo, né? Tirou o Jean para botar uma outra pessoa, exatamente para poder mexer com as pessoas do clube que estavam lá naquela secretaria. E eu era uma delas, né, que estava lá. E o Jean me falou dessa troca e que eu disse que eu fosse conversar com o Cirilo. E eu fui, né, fui conversar com ele. E quando eu cheguei lá, né, para falar com ele, ele já estava assim meio alvoroçado, e aí disse que eu tinha que escolher ou ele ou o Clébio. Aí eu fiquei assim pensando, né? Ele disse, você tem que ir na rádio, ele queria isso de mim, você tem que ir na rádio e dizer que não está com o Clébio. Eu disse, eu só fiz dizer isso para ele, você me respeite que eu não sou moleca. E saí. Eu nem dei nenhuma resposta a ele. Saí de onde eu estava e fui lá onde o Clébio estava. O Clébio estava em casa. Eu cheguei, Clébio, eu não rompi com o Cirilo. Ele fez assim, você é louca? Sim, rompi. Agora você ou é candidato ou então não adianta, porque eu não estou mais trabalhando na prefeitura. Ele disse, o que aconteceu? Aí eu, né, repeti a história. E ele queria que eu fosse na rádio te dizer que não estava contigo, mas eu estava trabalhando com ele, como era que eu ia fazer isso? Então, assim, a gente teve essa decisão e eu fiz essa escolha. Pronto. Mas antes, assim, eu comecei a trabalhar para o Cirilo em 90, quando ele era candidato a deputado estadual, né? Eu comecei a trabalhar para ele em 90. 92, trabalhei na campanha dele, que ele, na época, quem ganhou foi o Dr. Zé Alves. E em 96 eu voltei de novo a trabalhar com ele. Então, assim, a gente não deve nada um ao outro, não. Mas se eu for resumir, ele me deve mais. A mágoa, Carina, a mágoa da Carina Dantas para com o atual prefeito, Cirilo Pimenta? Não, tem uma mágoa dele, não. Mas ele lá no canto dele, eu aqui no meu, porque foi a escolha dele, né? Uhum. Assim, se ele fosse outra pessoa, ele jamais teria me excluído da vida dele, mesmo eu trabalhando com o Clébio, porque o Clébio não excluiu tantas pessoas que trabalhou com ele, o Clébio não excluiu ninguém, né? Então, assim... Mas eu não tenho mágoa, não, porque mágoa prejudica as pessoas. E eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, assim. Eu fiquei 3 anos... Não, 3 não. Eu fiquei 2 anos, foi 21... 22, que eu comecei a trabalhar agora, voltei a trabalhar agora. Mas, assim, esse período eu não fiquei, assim, desempregada, né? Sempre aparecia alguma coisa, o pessoal sabia, e procuravam. E aí, quando foi esse ano... No Conselheiro Vivo, né, os meninos me chamaram para trabalhar, para fazer a produção do evento. E dias depois, eu recebi um telefonema da Sara me chamando lá na casa do conselheiro que o Pedro queria conversar comigo. Aí, quando eu cheguei, ele disse que me convidou, que eu ia fazer parte da equipe da casa do conselheiro. Que maravilha. E foi, assim, a notícia melhor que eu recebi na minha vida, porque, assim, eu estou fazendo o que eu gosto, aonde eu sempre quis estar. E o que Carina faz lá na casa de Antônio Conselheiro? Conta pra gente aqui. É a produção, cuido com os eventos, né? E tem o núcleo educativo, que são os meninos, que são os estagiários que acompanham as pessoas que vão nas visitas, né? Nas visitas, eu até digo, se vocês ainda não foram, né? É bom ir visitar a casa do conselheiro, porque é aberta lá todos os dias. E aí tem o Pedro, que é o gestor, Pedro Igor. Aí tem a Sara, o Alain, a Bianca, eu. E tem agora a Jaiane, que é a coordenadora pedagógica. Ok. Você falou aí, agora há pouco, que você precisou vivenciar algumas lutas para chegar onde chegou. Que tipos de lutas foram essas? Dá alguns exemplos aí pra gente. O que você precisou enfrentar para chegar onde está? A questão do nome social, né? Assim, era uma luta, né? Pra gente, para ter o seu nome feminino mesmo, de fato, e de direito, de você poder apresentar
né? De quando a pessoa pedir, me dê seu RG e está lá, quando ela olhar, né? Ter o seu nome de registro. Isso é uma das lutas, né? Que, assim, eu não precisei lutar tanto, porque acho que em 2019, acho que era o governador Camilo, ele sancionou a lei, né? Que você poderia mudar o seu nome. Então, assim, logo eu procurei o cartório e foi tudo muito rápido. Em menos de uma semana eu já estava com tudo pronto. Tudo feito aqui em Muito Xerambi? rápido, tudo feito aqui em Xerambi. E qual foi o sentimento quando você viu? De felicidade. De felicidade, sim. Porque, assim, eu acho que pouca gente conhecia, a não ser os mais, né? Os mais lá de trás. Lá de trás, muito lá de trás. Que sabia do meu nome de registro mesmo. Porque todas as outras pessoas das gerações 90 para cá só me conheciam como Carina Dantas. Isso. Não tinha outro nome. Eu sou essa pessoa da geração 90. Conheci como Carina Dantas. Sua mãe não me conheceu como Carina Dantas. Sim. Carlos, o que foi que você encontrou de interessante como professor dessa árvore genealógica da Carina? A gente estava conversando isso antes de começarmos o programa em si. Na verdade, assim, a gente estava até comentando, né, que a Carina, ela acaba sendo aparentada do Caetano, né? São Caetano, a Carina se assina como Dantas. Sim. Ele também é Dantas. Que é da família que me criou. Sim, ele também é Dantas, porque, querendo ou não, todos os Caetanos ali da Maravilha, que vai chegar até Salva-Vidas, e aí descendo, vão ser Batista Dantas, Caetano Dantas, que é o progenitor, e todos vieram da Paraíba. Então, assim, nas pesquisas ela tem essas possibilidades, né, da gente conhecer, e aí talvez vocês já eram amigos há um certo tempo atrás e nunca imaginaram em ser parentes, né? Vamos ver agora só o grau de parentesco de vocês. Mas, assim, eu tinha uma pergunta para a Carina. Eu vou voltar, que eu gosto de temas mais, mais fortes. A Carina recentemente esteve no congresso, não é isso? No evento agora... Na Conferência Estadual da Cultura. E parando. A gente teve 2 momentos de conferência. Teve a municipal. Isso. Você esteve presente. Estive. E agora teve a conferência estadual. E aí me fala um pouco sobre essas 2 conferências. A municipal, o que é que ela traz de benefício para a cultura do nosso município? O que é que foi debatido? O que você pode falar sobre a conferência municipal? Assim, o que foi debatido na conferência municipal, a gente levou para estadual. Aí lá não tinha mais 100 e tantos municípios, porque nós fomos nós somos 400 e poucos delegados, né, municipal, tanto pela sociedade civil como pelo governo, né? E, assim, aquilo que foi debatido aqui para a cultura, a gente leva para o estado. Aí lá eles também escolhem mais dois temas que levam para a nacional, né? E ainda vai ser... Aí na nacional é que discute mesmo o que é de fato e de direito que a gente vai fomentar mais para a nossa cultura. Né? Carina, o Chauí estava, né? O Chauí Peixoto, sim. Eu acho que ele está no nível federal já, né? Já. Aí mesmo a Carina sendo... não vou falar opositor, tá? Da atual gestão, mas não fazendo parte da gestão, você tem uma relação bacana com o secretário, né? O secretário de Cultura, Neto Moraes. Sim, sim. Então, assim, é bacana a gente ver essa abertura, né? Que não tem esse espaço fechado, né? Aí você poderia até falar também dessa sua aventura agora. Não, assim, olha, a gente tem essa questão aí política, não me impediu da gente... por exemplo, necessitar de uma coisa, de uma secretaria e dizer assim, a Carina, não, porque é para Carina, não, principalmente na cultura. Em 2021, o nosso grupo junino não... Aliás, 2022, nosso grupo junino não saiu, e a gente decidiu fazer um festival de quadrilhas, né? E a gente fez o projeto, encaminhou para a prefeitura, em especial para a secretaria, e o secretário abraçou a causa e a gente realizou o Festival de Quadrilhas e, assim, não teve nenhum impedimento. Assim, a prefeitura deu total apoio. Agora, na Semana da Diversidade, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura,
todos nos deram apoio total em tudo aquilo que a gente precisou, sabe? Assim, Aí agora você estava nos falando ali, agora, ó, em relação à conferência, assim, porque eu não sou pelo governo, o governo é o Neto, que é secretário. Sim. Eu fui pela sociedade civil. Eu me inscrevi aqui como membro do Instituto Belo Monte. Aí agora você estava falando que vai ser representante do Sertão Central na Conferência Pronto. Nacional. Aí não é a isso? gente, aí lá teve uma votação, né? Eu obtive mais de 60 votos e vou para a Nacional representando o Sertão Central pela sociedade civil e o Neto vai pelo governo. Show de bola. Governo que você fala, governo municipal. Municipal, é. Ah, tá. A gente está quase encerrando aqui o nosso podcast e aí você fala lá no início, né, sobre a sua descoberta, né, que para você, né, não foi algo tão difícil, mas para aquelas pessoas que ainda se sentem, né, um pouco, como eu posso dizer, um pouco receosas de dizer quem realmente é, de dizer quem realmente são. Qual recado você deixa para essas pessoas? Que elas criem coragem, porque é muito bom você ser você. É você fazer aquilo que você gosta, né? E você precisa agradar a você nessa situação, assim. Eu ficava me imaginando assim, eu não tenho assim nenhuma aptidão por mulher. Então assim, a minha mãe me cobrava isso. Por que tu não tem namorada? Se eu não gostava, como é que eu ia ter uma namorada, né? Se ela me perguntasse se eu tinha algum paquera, eu talvez até gente até eu dissesse que era possível, assim, mas uma namorada, uma mulher, não. Então, assim, aí é que acontece às vezes, muitas vezes, da pessoa namorar para agradar a família, chegar a casar, ter filhos para agradar a família, e lá depois decide, né, assim, ser quem sempre quis ser, ou então fica fazendo as escondidas e depois vem à tona e os filhos ficam sabendo, assim. Hoje não está nada difícil, hoje tudo está mais fácil, as famílias, elas entendem, assim, elas acolhem, né? Eu tenho um exemplo de mães, tanto de mulheres trans como de homens trans, que as mães estão ali apoiando, estão do lado, e isso é muito importante, né? Porque hoje, depois dessa pandemia, né, as pessoas ficaram mais, assim, vulneráveis. Eu não sei nem se a palavra certa é essa, vulnerável, não sei. Carente, né? Ficaram mais carentes. Assim, as pessoas sofrem mais as coisas, ficam mais retraídas, né? E isso não é bom para a saúde mental e nem para o corpo, né? Não. Né? Assim, as pessoas elas precisam mesmo, quando você se descobre, você tem mesmo que procurar. Hoje tem um médico que te orienta, que se você quiser se hormonizar, ele vai te dizer que hormônio você pode tomar, porque na minha época era tudo assim, né? A gente não sabia o que estava fazendo, né? Você não sabia se aquele hormônio que você estava tomando, se realmente no futuro poderia trazer uma coisa contrária para a tua própria saúde, né? Mas, enfim, é isso. A pessoa precisa ter coragem. E também hoje nós temos o apoio dos psicólogos. Ainda há, claro que a abertura hoje era muito Naquela maior. época, os pais da gente também tinham essa armação de querer levar a gente pro médico, né? Que é o chamado de cura. Não existe cura para o que não é uma doença. Então, Cara, isso você tem que repetir sempre. A mente deles, sempre. Né? Naquela época era muito assim. Hoje é mais fácil. Ainda há sim uma certa resistência por parte de algumas famílias ou por parte de algumas pessoas de se permitirem ser o que são. Claro que isso não é fácil, principalmente quando você se descobre muito jovem, né? Porque vem os medos. Mas há sim uma certa abertura, há um apoio na parte emocional, na parte de saúde. Quando a gente fala de saúde mental, que é abrangente, que tem que ser mais, porque sempre já existe, mas ele precisa ser maior. Mas há sim uma facilidade maior hoje do que no seu tempo. Sim, naquele com tempo certeza. bem outrora. Sim, né? com certeza.
Eu vou colocar mais uma pimentazinha aqui na... Vou até beber água. Vocês falando agora de amor, que sua mãe falava isso, os amores da Karina. A Karina já teve um grande amor? Já teve alguma pessoa que você teve relação amorosas na cidade que você não pôde e nem imaginava em divulgar o nome dessa pessoa? E hoje, como é que tá a Karina amorosamente? Sim, eu já passei por todas as etapas. Então já teve. Já tive. E até hoje a gente continua que não pode revelar, né? Mas é assim, é uma ética minha mesmo, né? Mas porque tu não quer ou porque tu... A pessoa porque não que tem condição tem... de revelar, né? Tranquilo, eu entendi. Nós entendemos. Bom, como a gente já está se encaminhando realmente para o final do nosso programa, eu queria deixar aqui, né, o meu sincero agradecimento por você estar participando conosco desse debate, né, trazendo um pouco sobre a sua história, a sua trajetória de vida, falando, né, a respeito aí da diversidade, do gênero e também trazendo aí um recado para aquelas pessoas que ainda têm preconceito dentro da nossa sociedade. Então a gente fica muito feliz, né, em ter te recebido aqui dentro do nosso podcast no ar, nesse nosso quarto episódio, a gente que estreou agora recentemente, que né? bacana. E que nós estamos aí galgando, né, um percurso, né, para que a gente possa, né, cada vez mais estar trazendo mais e mais pessoas aqui para debater temáticas importantes para a nossa sociedade, tá certo? Eu é que agradeço, né, a oportunidade e esse tema tão bacana que também vem de acordo com a Semana da Diversidade que a gente está fazendo esse trabalho, é a primeira e a gente espera que venham muitas outras, se Deus quiser, que assim, fazer evento não é fácil, né, e um evento, por menor que ele seja, mas precisa de cuidado, precisa de a gente ver quem mais para a próxima, se Deus quiser, para a nossa segunda Semana da Diversidade, nós já fizemos um ofício, encaminhamos para a Érica Hilton e nós vamos trazê-la, se Deus quiser, se tudo der certo, vai dar. Ela vai vir, com certeza. Caetano, Carlos, deixe aqui os seus agradecimentos para a Karina. Gratidão, obrigado por estar conosco. De verdade, é prazeroso, é satisfatório para mim reencontrá-lo dessa forma. Eu acho que eu passei muito tempo fora, eu voltei recente para Quixeramobim. É a primeira vez que nós sentamos para uma conversa, por incrível que pareça, depois de tanto tempo, tá? Sucesso, felicidade, Obrigado. E que você consiga alcançar tudo o que busca, porque és merecedora disso. Obrigado. Eu só tenho a agradecer por você ter topado o convite, né? Parabenizar pela pessoa que você se transformou, pela sua essência e de você não ter medo de expor seus pensamentos e a sua fala ser tão ativa numa sociedade tão preconceituosa como a de outroras. Eu é que agradeço, viu? E Karina, deixa aí o seu último recado, né, para o nosso público, falando um pouco, né, sobre os desafios para essa luta contra o preconceito, né, de gênero, né, e de diversidade também. O que eu digo, né? Eu digo para o preconceito que ele saia da frente, que eu vou passar com o meu amor, né? Então, esse preconceito, a gente tem que trabalhar com ele todos os dias, mas a gente sempre supera as coisas. É o que eu digo, é você ser você. Quando você decide que quer ser uma pessoa, você quer ser você, fazer aquilo que você realmente gosta, mas aí, como eu digo, com respeito, com sensatez, respeitando o limite dos outros, respeitando o espaço dos outros. O espaço tem espaço para todos nós, né? Se eu cheguei até aqui, com certeza outras poderão realizar seus sonhos, sim, porque o espaço tem para todas nós, não é só para mim, tem para todas. Bom, muito obrigado então a todos pela participação e esse, gente, foi mais um episódio do No Ar, o seu podcast, que está nas principais plataformas digitais. Você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, os nossos cortes também no Instagram e também nas nossas demais redes sociais. A você, o nosso muito obrigado. A gente se encontra no nosso próximo programa. Tchauzinho!